Senhor, Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que Te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Paz de Cristo, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos ao canal Reino do Céu. Desde já eu quero agradecer a todos os que acompanham o canal, aos inscritos e não inscritos, Quero dizer para você, se você não for inscrito, se você gostar dos conteúdos do canal, se inscreva, deixa teu like, teu joinha, para fortalecer o nosso trabalho no YouTube, Sejam todos muito bem-vindos. Quero trazer uma palavra de edificação da parte de Deus, A palavra de hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 17. Acompanhe comigo. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Amém, irmãos? Palavra de Deus, uma palavra muito forte, Aonde, irmãos, vai falar do chamado do apóstolo Pedro, Todos nós sabemos que o apóstolo Pedro foi um dos homens mais difíceis que Jesus chamou, Foi um dos homens mais carnais, Mas é assim, dessas pessoas como Pedro, pessoas cheias de atitude, cheias de força de vontade, Jesus quer chamar essas pessoas, Porque da mesma forma que a carne reina na vida de um homem antes de conhecer Cristo, Cristo também vai usar ele na mesma força, na mesma pulsão de vontade, E aqui nós vemos, irmão, uma passagem em que Jesus está dando a Pedro a chance, a oportunidade, de Pedro se redimir. Nós vemos que Pedro negou 3 vezes o Senhor Jesus, e aqui nós vemos Pedro confessando 3 vezes o Senhor Jesus, Então Deus sempre dá uma oportunidade para aqueles que querem verdadeiramente, Deus, aqueles que verdadeiramente querem ser igreja, ser corpo de Cristo, amém? Aí Jesus, eu comecei a ler no versículo 17, Eu não li as outras vezes em que Pedro confessou, mas aqui no 17 ele está dizendo, Simão, pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas, Pedro entristeceu. Aqui na terceira vez Pedro entristeceu, certo? Porque Pedro reconheceu que na outra vez em que ele disse que todos podiam negar o Senhor, Onde na noite em que o Senhor foi traído, ele disse: hoje todos se escandalizarão em mim, E Pedro disse assim: Senhor, mesmo que todos se escandalizem, eu não me escandalizarei, Eu vou contigo, até mesmo para a morte, se for preciso, E Jesus vai e diz: não, Pedro,
hoje tu vai me negar. Antes que o galo cante, tu me negará 3 vezes, né? Então, por isso que Pedro diz assim, Pedro entristeceu por ele ter dito pela 3ª vez, tu me amas. E aí ele diz, respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas, né? Nós vemos aqui a confissão de Pedro, e nós vemos aqui Pedro, né? Aquele homem que tanto deu trabalho, mas que agora verdadeiramente é um homem convertido, verdadeiramente é um homem servo de Jesus Cristo, discípulo de Jesus Cristo. Aqui Pedro já tinha passado por todos os moldes da sua vida. Aqui Pedro verdadeiramente ia assumir o seu ministério, né? Pedro ia assumir ali a posição do pastorado, né? De apacentar as ovelhas do Senhor Jesus, né? Quando ele diz, tu sabes que eu te amo, Jesus lhe diz, apacenta as minhas ovelhas. No versículo 18, ele diz assim, em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Irmãos, que coisa tremenda, irmãos, né? Que coisa tremenda que eu vejo aqui, né? O Senhor está dizendo para Pedro, Pedro, quando tu era mais moço, quando tu era mais jovem, né? Tu te cingia a ti mesmo e andava por onde queria. O que é que o Senhor está dizendo? Pedro, quando tu não me conhecia, quando tu fazia a vontade da tua carne, né? Quando tu era mais moço, né? Que tu ouvia os desejos da tua carne e não a vontade de Deus, tu andava por onde querias, né? Tu fazia o que tu querias. Tu dizia, eu vou para tal canto, e ia. Não, eu quero isso, e fazia, né? Aí o Senhor está dizendo, quando tu era mais moço, quando tu era carnal, quando tu era um homem carnal, né? Tu fazia o que te dava na telha, como diz o ditado popular, né? Tu fazia o que tu querias. Agora, ele diz assim, ó, quando porém fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Ou seja, agora você se converteu, agora você está em Cristo, você não vai fazer a tua vontade, né? É isso que Jesus estava dizendo para ele. Agora tu não vai para onde tu queres, mas tu vai para onde o Espírito Santo de Deus quer que tu vá, né? Tu não é teu dono, tu não se manda. Agora tu tem o Senhor, tu tem um mestre que tem que obedecer. E o Espírito Santo que vai habitar em você, Pedro, né? Vai levar você para lugar que você não queres. Portanto, que o que acontecer na sua vida vai glorificar a Deus. Quer ver? Ó, versículo 19 diz assim, disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Tá vendo? Ó? Ele diz para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Jesus só disse isso para Pedro entender com que morte Pedro ia glorificar a Deus, né? Quando ele disse, quando tu for mais velho, estenderá as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres, né? E ele diz, que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus? Então é uma coisa que nós temos que ligar a outra. Ou seja, quando Pedro começou a andar a andar pelo Espírito Santo, Pedro não foi para onde ele queria. Pedro foi para onde Deus queria. E esse levar para onde Deus queria levou Pedro a pregar o Evangelho, né, e a confrontar as nações gentílicas, né, aos homens incrédulos, em que levaram Pedro à morte. E como foi a morte de Pedro? Né? Diz na história que a morte de Pedro foi crucificada de cabeça para baixo até, né? Porque Pedro disse, eu não sou digno de ser crucificado como foi o meu Senhor, né?
Então ele disse assim, quando tu for mais velho, tu não vai poder cingir a ti mesmo, ou seja, tu vai estender as mãos, estenderás as mãos e outro te cingirá, ou seja, Pedro na cruz estende as mãos e os outros faz o que querem com Pedro. Pedro não tem mais domínio sobre ele, né? Pedro não tem. Isso é uma característica de um cristão, verdadeiramente, de uma testemunha de Jesus Cristo, né? Isso é uma característica que hoje é para ser nossa, que nós não devemos mais nos cingir, né? Não devemos mais fazer a nossa vontade, porque se verdadeiramente o Espírito Santo habita em nós, nós temos que fazer a vontade de Deus. Se for morrer para dar testemunho, amém, que isso aconteça, né? E que seja feita a vontade de Deus. Foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro mais novo fazia o que queria. Pedro mais velho, convertido, seguidor de Jesus Cristo, foi levado à morte, aonde ele não queria, né? Ele é levado para lugares onde não quer. Mas a morte de Pedro glorificou a Deus, né? Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda. Foi dessa forma que Pedro morreu, crucificado, aonde ele não podia mais fazer a vontade dele, porque ele fazia a vontade de Deus pelo Espírito Santo, que Pedro glorificou a Deus, tá certo? Esse é um exemplo, irmão. Pode ser uma mensagem forte, né? Mas é um exemplo para nos moldar, para nos ensinar a fazer a vontade de Deus, né? Porque se eu e você verdadeiramente nós recebemos o Espírito Santo de Deus, se verdadeiramente ele habita em nós, nós não vamos para onde nós queremos. Nós vamos para onde o Espírito Santo quer. O Espírito Santo não quer que nós sejamos turistas, né? Que vamos viajar para lugares bonitos, né? Porque o coração de muitos cristãos hoje querer viajar, né, com desculpa de ser missionário. Mas a missão do verdadeiro cristão está onde o Espírito Santo levar. É no teu trabalho. Você tem um ofício de trabalhar. Lá você tem a sua oportunidade de pregar o Evangelho. É aonde o Espírito Santo te levar, você vai pregar. Então hoje nós não temos mais de fazer as nossas vontades, mas sim a vontade de Deus, se formos guiados pelo Espírito Santo, tá certo? Né? Então Pedro, quanto moço, fez tudo o que queria. Nós também somos assim. Antes de nós conhecer o Senhor Jesus, nós fizemos tudo que nós queríamos, né? Tudo que nós queríamos. Mas agora que nós estamos em Cristo, nós devemos seguir o Espírito Santo. Quer dizer, nós devemos seguir os mandamentos do nosso mestre e sermos guiados pelo Espírito Santo, até mesmo para onde nós não queremos, tá certo? Se assim nós fizer, nós estamos edificando, nós estamos apacentando o rebanho e formando a casa de Deus, que não é um templo feito de alvenaria, de tijolo, tá bom? A casa de Deus, ela é espiritual, ela é formada com pessoas convertidas, tá certo? Todos que estão em Cristo formarão um corpo, que é o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Espero que você tenha gostado dessa mensagem. Se você tiver gostado, compartilha com os teus amigos, né? Para que mais pessoas sejam abençoadas com essa mensagem, tá bom? Deus abençoe a todos, fique todos na paz do nosso Deus e até o próximo vídeo. Segue-me.